de x, por exemplo, igual a 1 integral. Digamos aqui, você quer que essa integral aqui, vamos dizer, a variável muda, né? Vamos dizer, eu poderia colocar aqui um d4y, e claro, e pensar que todas as variáveis aqui são y, derivada em y, da Lambertiana em y, aqui todo mundo depende de y, que é variável de integração, que é como se fosse um somatório, é uma variável saturada, então esse alfa de y, estou pensando assim, só para poder depois botar a coisa com x, botar aqui em y, variável de integração lá. Então, estou botando aqui y, todas as funções, todos os diferenciais aí são y e todas as funções aí dependem de y. E aí a gente pode tomar alfa de y, por exemplo, função arbitrária de alfa de y menos x. E aí com isso a gente elimina a integral, elimina o alfa, e isso aqui tem que ser zero. A gente quer que a variação de gauge seja nula para poder garantir invariância, né? Já aqui, por que eu usei invariante? Porque a gente está integrando sobre os campos, né? O z depende das correntes externas, né? Das correntes teste. Mas essas correntes não variam, não tem variação. Então, eu estou mudando, né, a variável sobre a qual eu estou integrando. Então, esse cara aqui é invariante. Então, a gente vai ter só escrever isso aqui da seguinte maneira. Vai ficar com menos, vai vira x, né, porque o delta, o y vira x, então a gente vai dizer menos da Lambertiano, então menos 1 sobre beta da Lambertiano, de mi a mi. E aí, claro, esse a mi, né, ele está calculado, né? Quer dizer, é como se fosse a média de AMI, a função de um ponto de AMI. A função de um ponto de AMI é 1 sobre I, né? Vai ter aqui, ó, porque quem é esse AMI que vai ficar aqui dentro, né? Dessa integral, eu estou fazendo a integração, a ação, os termos de fonte e o AMI. Ou seja, eu estou calculando a função de um ponto de AMI. Isso que está aqui não é o AMI campo, é a função de um ponto de AMI. Mas a função de um ponto, quer dizer, o que a gente tem é isso aqui. Mas a função de um ponto de AMI é 1 sobre I, e a derivada do Z em relação ao JMI. Se eu derivar o Z em relação a JMI, eu produzo aqui no integrando, né, um I a Mi. O AMI de JMI de X, né? Lá é como se eu tivesse aqui uma integral em DY, né? E aí, que aquela integral é muda, eu vou derivar isso aqui em relação a JMI de X, por exemplo. Então, o campo AMI que está aparecendo aqui, aparece esse fator 1 sobre I, então eu vou substituir isso aqui por 1 sobre I. 1 sobre I é menos I. Então, aqui vai ficar I sobre beta. E aí, aqui vai ficar dmi, assim, dz. Quer dizer, não essa passagem x por y. Ah, do x, por exemplo. Vou dizer o seguinte, a função de um ponto que nós estamos calculando aqui é o AMI de x. Quer dizer, a gente está, na verdade, calculando isso aqui. AMI de x. Isso aqui, na verdade, então, é 1 sobre I, a derivada de z em relação a JMI de x. Porque você está pensando o seguinte, isso aqui você pode pensar, isso aqui, você está integral em y. Você pode dizer que a variável de integração aqui é y. Então, quando você derivar o a de x em relação a um a, aqui o a de y, aqui, então tudo que eu posso, para não ficar repetindo a mesma letra, porque esse índice aqui é índice de integração. Esse índice aqui, essa variável x é variável livre. Então, é como se isso aqui fosse uma integral em y, aí tudo aqui é y, tudo depende de y. Aí, quando você derivar isso aqui em relação a mi de x, e aí você vai estar derivando, na verdade, esse objeto aqui, a mi de y, você vai produzir o delta de Dirac, de y menos x, e aí vai matar a integral em x, e quem vai descer aqui para o integrando é o mi de x. Tá? Fica fazendo isso, ó. Botar, você está integrando o elemento de integração, aí você tem a atuação aqui. Bota assim, ó. Uma atuação clássica, atuação invariante, mais o gauge fixe. Então, isso aqui. Ação de gauge
Esse aqui que é importante, é 1 sobre 2 beta. Então estou integrando em y. Então, isso aqui é derivada na coordenada y do AMI, que depende da coordenada y, ao quadrado. Depois, vamos pegar só o termo que interessa para a gente, o termo de fonte, que é I, Jmi de y, AMI de y. Isso é o que está lá na parte superior, lá no expoente, que é aquilo que está lá. Aí, se eu derivo esse z, então isso aqui é o meu z. Claro, tem mais coisa aqui, eu estou colocando só o que me interessa. Isso aqui é meu z. As outras correntezinhas aqui. Vou botar assim. Mas no momento eu estou interessado na derivação em relação a j. Então, se eu derivar z em relação. Aqui aqui apareceu de mi a mi, né? Então, se eu derivar z depende dos j. Então, se eu derivar z em relação a um j, vamos chamar aqui de mi. Tá bem? Para evitar usar o verbo i. Se eu derivar z em relação ao jmi de x, o que eu vou produzir? Eu vou derivar, na verdade, esse termo aqui que está dentro dessa integral. Então, eu vou estar fazendo, na verdade, essa derivada. Derivada em relação a jmi de x, derivada do exponencial. É a exponencial vezes a derivada do expoente. Então, eu vou estar derivando isso aqui. I, integral de 4y. Na verdade, o termo que vai me interessar, eu só tenho jmi aqui. Então, eu vou derivar isso aqui. Derivada de I, integral y, jmi de y, ami de y. É isso que eu estou derivando. Quando eu derivar isso em relação a jmi, eu vou produzir aqui um eta mi. Vamos produzir aqui o delta de Dirac. E tem a integral em y, claro. E aqui temos o ami de y. Está aqui. Então, tem esse i aqui ainda. Então, é isso que está saindo para nós. Agora, essa integral aqui é morta por esse delta, e esse eta mini me traz um i para baixo. Então, isso aqui vai me dar i ami de x. É isso que a gente está dizendo. Então, derivar z. Isso vai me dar i ami de x aqui dentro. Que é justamente esse ami de x que nós estamos tirando é aqui dentro. É a função de green de um ponto. Então, está aparecendo aqui. Tenho aqui, é o ami de x. Então, esse ami de x está dentro do integral. É como se eu estou tirando a média dele. Estou pegando dz, dj, está me dando toda aquela integral com a mínima integrando. Então, essa aqui é a função de um ponto. Então, a gente está só o que apareceu aqui para nós, quer dizer, quando eu faço essa integral e tomo esse alfa especial, o que está aparecendo aqui para mim, apareceu, ele veio, isso aqui veio daqui, né? Veio daqui. Então, tem o i. E na verdade, esse i é global. Então, esse i é global, da minha forma desaparece. Então, tem 1 sobre beta. Tem o sinal menos, é claro, né? Tem esse sinal menos, 1 sobre beta. O que eu fiz aqui, quando isso aqui se tornou delta de y menos x, é que a integral em y desapareceu e o y virou x. Então, eu tenho 1 sobre beta, menos 1 sobre beta, da Lambertiano, dmi, e aí aqui, o ami de x. Função de um ponto de ami, que ficou dentro da integral. Eu tenho isso aqui. Na verdade, quando eu derivo em relação a z, eu tenho toda essa integral vezes a derivada em relação a z está me dando isso aqui. Essa exponencial aqui, né? Essa verdadeira aqui vezes i ami de x. Deu ami embaixo, né? Ele veio j ali em cima, deu ami embaixo. Então deu isso aqui. Isso aqui é justamente, né, i vezes a função de um ponto. Então, isso que está aqui é i vezes a função de um ponto. Quando eu derivei em relação a j também. Por isso que eu boto esse 1 sobre i aqui. Então, isso aqui é o dz de j. Então, isso que eu estou botando 1 sobre i. Então, aqui 1 sobre i é menos i. Então, fica i sobre beta. E aí, a função de um ponto, que eu botei aqui, né? É 1 sobre i, eu botei aqui, dz de ponto. Certo? E agora, similarmente,
ver que os outros termos que estão ali. O J é o J, né? Então o J a gente não vai mexer. Esse termo aqui, então, opa, esse aqui então está dando para nós, vai dar mais, DI, J mil de X, significa. E aqui é a mesma coisa. Quem é esse W que está aparecendo aqui? Então esse I aqui foi cancelado porque ele é um fator global. Então agora aqui eu tenho, ó, I vezes a função de um ponto do W. Então a função de um ponto de W, eu preciso derivar em relação a J mil estar. Então isso aqui deve dar para nós, né? Então eu tenho I vezes isso, já é a função de um ponto. Então isso aqui vai dar para nós, o alfa desapareceu, vai ficar J mil estar. Aí assim, a fonte do W. E o IW é a derivada em relação a J estar. Depois o outro termo aqui vem. Agora aqui não, esse I aqui, eu já peguei. IW já ficou a derivada em relação a J star. E aqui é a mesma coisa. IW star já vai ser a derivada em relação a J. Então a gente vai ter menos E alfa, aqui menos E, aí vamos ter o J mil de X. E esse W star é a derivada em relação a J mil. É a matriz, vamos dizer assim, é a identidade de Ward-Mãe. Para ter invariância de gauge da função, para ter invariância de gauge da função de partição, o que a gente está dizendo é que as funções de Green vão sair, quer dizer, as funções de Green vão ter que obedecer a identidades que vão sair daí. Aí agora que elas quebram, a gente pode derivar em relação às fontes que a gente quiser para obter as relações. A gente já fez isso no caso da QED, acho que da QED normal e da QED escalar. Não tem nenhum mistério. A única diferença é que agora as correntes têm índice vetorial e a gente tem, digamos, mais vértices ali. Mas o procedimento é o mesmo. Por exemplo, se a gente derivar essa equação em relação a J∈, eu já posso chamar essa equação de uma identidade Ward? pode, se chama. Isso aí vamos dizer assim, é a geradora das identidades óticas, das identidades de... Normalmente assim, a gente usa uma linguagem mais assim abusiva e diz, isso aqui já é identidade de ótica. Mas é claro, eu vou ter identidade de ótica para cada conjunto de funções de Green. Então vamos dizer, muitas vezes na literatura, em alguns livros, eu acho o livro do Nash, por exemplo, você encontra a primeira identidade de ótica, derivar em relação a J∈. Você vai ter a identidade que a gente já sabe do propagador. Derivar em relação a J∈ de Y, tomando no final do processo todas as fontes iguais a zero. Deriva em relação às fontes, depois toma as fontes iguais a zero. Então, se a gente derivar isso, então só o procedimento é esse. Então, o único lugar que vai ter derivado em relação a J, se eu tomar, quando eu derivar isso aqui em relação a J pequeno, tudo bem. O J pequeno vai dar derivada aqui, vai dar uma derivada segunda, mas o J é zero, vai matar. Vou manter no final, esse J se mantém, esse J star se mantém, quando eu derivo em relação a J pequeno. Então, quando eu declaro no final que o J é zero, esses termos não vão contribuir. A gente vai ter contribuição só daqui, né? I sobre beta. Aí aqui dá Lambertiano. Aí aqui vamos ter DI. E aí aqui a derivada segunda do Z em relação a J∈ de X. J∈ de Y. Agora, assim, estou derivando em relação a um outro ponto Y. Então, vou ter função de dois pontos agora. E aqui vai produzir o DI do delta de X menos Y. Então, isso aqui é igual a zero. Então, essa que a gente poderia chamar aqui, foi a primeira identidade de ótica. Né? O que ela está dizendo para nós? Quer dizer, a derivada segunda disso aqui. Aqui eu acho que tem um fator assim, eu acho que é 1 sobre I elevado a N menos 1. Eu acho que isso aqui é 1 sobre I e a função de dois pontos, né? Você está fazendo isso na cabeça? São dois, menos I ao quadrado. Deve ser um fator menos 1. É um fator menos 1, menos 1. Menos I ao quadrado. Vamos ver, tá? Menos I ao quadrado. Então, menos 1.
Beleza, então Ou fazemos isso daí, né? derivando isso aqui, então vai produzir para nós a mi de x, a mi de y. Então isso aqui é a função de dois pontos, quer dizer, é o propagador, né? Então isso aqui é a função de dois pontos, né? Geral. E qual é a relação com isso aqui? Então a gente tem essa identidade aqui, quer dizer, isso aqui é igual a isso aqui, mas então isso aqui é igual a menos isso. Então, isso aqui é o propagador geral. É essencial, você fez a passagem ali do alfa sendo uma delta. Isso. Facilitou os cálculos para poder chegar ali, mas eu não ganho nada se eu tentar deixar o alfa mais genérico? Não, você pode deixar o alfa, dizer, o alfa é um parâmetro qualquer. E aí você vai ter a identidade de ordem como integral. Mas aí quando você começar a derivar as integrais, vão desaparecer também. Tá. Você poderia escrever, você poderia deixar o alfa de x e dizer, como esse alfa é um parâmetro qualquer, quem é zero na verdade. Quer dizer, é como se você tivesse assim. Você já tirou, é verdade, não, você já tirou as derivadas fazendo integração por partes, não tem, tá? Certo? Show. Tá legal. Então, se a gente lembrar aqui um instantinho só, né? Lá do nosso gauge fix. Isso aqui é exatamente o que a gente fez na QD, mas se a gente lembrar lá do gauge fix, né? Quer dizer, tem o nosso menos um quarto de f mini e f mini é o meio de ami da Lambertiano, teta mini, ami. Isso aqui é o menos um quarto de f mini e f mini. Lá a gente botou 1 sobre 2 beta. Botou 1 sobre 2 beta. Então, quando a gente integrar por partes aqui, vai ficar menos 1 sobre 2 beta, ami, da Lambertiano, ômega mini, ami. Então, isso aqui é a triléria, quer dizer, a nível clássico, quer dizer, nosso lagrangiano de partida, né? Ele tem esse termo aqui, que é o menos um quarto de f mini e f mini, que a gente já sabe, ele já fez integração por partes, já pegou o sinal menos um quarto, ficou mais um meio, porque a gente tem os dois termos, tem cada termo que vai aparecer aqui nesse produto, né? Quando a gente faz a integração por partes, vai dar duas vezes, dmi ami menos dmi ami vezes dmi ami dá duas vezes, dá o fator 2, e depois o sinal menos vai embora, e aqui é a mesma coisa. Aqui a gente só faz uma integração por partes. Bota esse dmi para cá, gera o dmi e ganha essa integração por partes. Então, na verdade, a gente tem um meio, né? Que a gente tem um meio desse objeto aqui. Da Lambertiano, delta mi, menos 1 sobre beta. Da Lambertiano, ômega mi. Aí. Então, isso aqui só está ensinando para nós como é que a gente vai tirar, quer dizer, um propagador da teoria livre. Então, o propagador da teoria livre vai ser esse meio que já foi embora, vai ficar 1 sobre da Lambertiano teta, menos beta, sobre da Lambertiano, ômega mi. Então, isso aqui, quer dizer, quando a gente inverte isso aqui, claro, está pressuposto que isso aqui eu trabalho no espaço das configurações, que isso aqui tudo tem um delta, né? Isso tudo aqui está sujeito. Quer dizer, quando eu inverto da Lambertiano, é 1 sobre da Lambertiano, delta de x menos y, é justamente esse delta, tá? Delta de x, né? Menos y. Tá? Quer dizer, está invertendo esse objeto aqui, é a função de grima, uma função de dois pontos. E aí a gente só olhar aqui, que isso aqui, na verdade, se eu pegar, então isso vai dar para nós 1 sobre da Lambertiano, aí aqui a gente vai ter o propagador, na verdade ele tem um menos y, né? 1 sobre da Lambertiano, eta mini, menos dmi sobre da Lambertiano. E aí aqui a gente, isso aqui é 1 sobre da Lambertiano, menos beta sobre da Lambertiano, e aqui, perdão, ômega mini é dmi, sobre da Lambertiano. Né? Então, tá certo mesmo, a gente tinha delta da Lambertiano, tá certo, esse cara aqui é dimensional e esse cara aqui é dimensional. Então a gente ficou com isso aqui, 1 sobre da Lambertiano, teta mini. Depois a gente vai ter esse terminho aqui, vai ficar menos 1 sobre beta, menos 1 sobre da Lambertiano, vou botar aqui menos 1 sobre da Lambertiano, aí isso aqui vai ficar 1 mais beta, né? Beta. Então eu botei esse 1 sobre da Lambertiano, esse 1 sobre da Lambertiano em evidência, e aqui fica o operador dmi sobre da Lambertiano. Lembrando que tem um delta de x menos y aqui. Então quando a gente aplica o dmi,
a esse propagador aqui, a gente vai produzir, esse termo aqui vai ficar deni, vai ficar deni, vai ficar 1 sobre D'Alembertiano, deni. Vou aplicar agora, isso que eu vou tirar a divergência desse objeto aqui. Vamos aplicar, por exemplo, o operador deni aqui. Estou pegando o propagador livre. Isso aqui é o propagador da teoria, vamos dizer, incluindo as correções quânticas. Quer dizer, essa função de Green aqui, apesar de a gente estar trabalhando aqui com uma função, o gerador ainda das funções não conexas, mas basicamente a gente está fazendo isso aqui. A gente está calculando a correção ao que a gente chama de polarização do vácuo, mas isso aí é geral, não envolve nenhuma ordem perturbativa, é a coisa completa. Nós estamos agora só trabalhando o propagador livre. Teoria livre, clássica, ponto de partida, tiramos o propagador. Então dá isso aqui. O propagador, na verdade, isso aqui no espaço dos momentos é menos I, é menos 1 sobre K2. Então está faltando um I global aqui, vou colocar. O propagador, na verdade, é I vezes esse inverso aí. Que aí no gauge de Feynman dá para nós, né, menos I sobre K2 eta menina. Mas aí tirando isso aqui, tirando essa quadra de divergência aqui, isso aqui vai produzir um deni. Então aqui a gente vai tirar a quadra de divergência, então a gente vai ter deni sobre D'Alembertiano. Aí quando a gente tirar a quadra de divergência aqui, a gente vai produzir um D'Alembertiano aqui, tirando o deni aqui na verdade é deni, eta menina, então fica deni. E aqui a gente vai ficar com isso aqui. Menos, então temos esse termo aqui, menos 1 sobre D'Alembertiano, sobrando mais que D'Alembertiano. Esse D'Alembertiano cancelou, porque eu botei deni, D'Alembertiano que cancela isso. Então fica esse termo aqui. Então esse termo aqui cancela esse termo aqui. E aí sobra para nós menos I sobre D'Alembertiano, beta, demi, delta de x menos y. Não é isso? Uhum. Então isso que está aqui. Ainda tem que atuar um D'Alembertiano. Aí atua o D'Alembertiano. Sai daqui. E o beta vem para cá. Então tem o I aqui. Então o que a gente está mostrando é que isso aqui, dmi de delta de x, é I beta dmi delta de x, nada mais é do que a derivada aqui, isso que está aqui, isso que está aqui do lado direito, né, dessa grandeza aqui, a gente relacionou com a parte longitudinal do propagador. Então isso que está aqui, dmi, blá 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 blá, é justamente isso. Então eu joguei esse beta que está para lá, né? Então quer dizer, o que eu estou dizendo aqui, multipliquei D'Alembertiano, então isso que a gente está medindo aqui é o propagador de ani longitudinal, pegando a componente longitudinal do propagador, que é igual a justamente a componente do propagador longitudinal livre. Então o que a gente está dizendo é aquele primeiro resultado clássico das identidades de ordem, dizendo que a parte longitudinal do propagador, mesmo corrigido, se eu pegar um gráfico assim, a n loops, não importa, né? Que é a função de 2 pontos, se eu tirar a divergência desse gráfico aqui, o que a gente vai obter é exatamente a parte longitudinal do propagador livre. Quer dizer, então a parte longitudinal desse propagador não se normaliza, é igual ao dmi da função de 2 pontos livre, do propagador livre. Então, o teorema clássico que a gente tem nessa identidade de ordem é que a parte longitudinal do propagador não recebe nenhuma correção quântica. Todas as correções a esse gráfico aqui necessariamente já vão sair transversas. Quer dizer, a estrutura mais geral que esse gráfico aqui pode ter, depois de computadas todas as correções quânticas, é que ele seja do tipo D'Alembertiano, eta menina, menos dmi, vezes aqui, sei lá, uma função, a gente pode chamar um escalar de x menos y. Tem essa estrutura, porque isso aqui, na verdade, é isso aqui. Isso aqui é esse propagador todo. Esquecendo agora a parte longitudinal, pegando o propagador todo. Isso aqui é a função de 2 pontos. Isso aqui é o t de ani de x, ani de y. Então, isso aqui é a função de 2 pontos completa. Vou colocar assim, a função de Green de 2 pontos, mini, completa. Então, a gente está dizendo que a parte longitudinal, então que essa função de Green completa
a parte longitudinal dela é a mesma. Então ela vai ter sempre essa estrutura. Ela vai ser, essa função de green aqui vai ser sempre, todos esses gráficos aqui, se eu considerar que isso aqui não está levando em conta a ordem zero, né, que zero, todas as correções quânticas, se eu pegar todas as contribuições de um loop, duas loops, etc., somar aqui, a gente vai ter algo que tem que ser sempre essa estrutura, da Lambertiana eta mi, menos dmi, e aí aqui tem uma função escalar, que é de x menos y. Claro que esse propagador, a parte dele, né, longitudinal, aqui eu estou só colocando a parte dele. Ele, natural, todas as correções quânticas, quando eu introduzir as correções de loop, elas já saem transversas. Então, quer dizer, o meu propagador completo é a parte transversa, com as correções quânticas, mais aquilo que vinha da parte longitudinal livre. A parte longitudinal é aquilo que a gente chama de teorema de não renormalização da parte longitudinal. E aí, quer dizer, isso aí está mostrando, então, que não tem como gerar massa para o fóton nessa situação. Esse gráfico aqui, ele, qualquer que seja a ordem perturbativa que a gente calcula, ele não vai induzir um termo do tipo M2, né? Ele nunca vai induzir um termo do tipo B2, eta mi, a mi é nível. Por quê? Porque isso aqui teria parte longitudinal, eta mi é teta mais ômega, e ômega é longitudinal. E a gente não pode ter contribuição longitudinal vinda dos loops, né? A contribuição dos loops é eminentemente transversa. Se a gente fizer o cálculo e encontrar uma contribuição longitudinal, significa que a gente errou em cálculo. Faltou algum gráfico, provavelmente. Pois não? Essas identidades estão sujeitas à verificação, né? Dado um esquema de regularização. Isso, mas aí a gente, sim, o que a gente sabe é o seguinte: quais são as fontes de anomalia? Quer dizer, elas são sujeitas à verificação. Mas a gente já sabe que você tem problemas de furar as identidades de ordem, porque na verdade você nem está furando as identidades de ordem, é alguma coisa muito mais intrínseca à teoria. Quando você tem termos espirais ou campos tensoriais autoduais. Quer dizer, em 4 dimensões, você pode ter, em 4 dimensões de Minkowski, você pode definir um tensor autodual, de rank 2, obviamente, né? Você pode chegar em um espaço de Minkowski, se a gente vê, eu também tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que dar aula no MIRI hoje, então, mas só para chamar a atenção do que o Giovanni colocou, se eu estou em 2 dimensões, em 4 dimensões, eu defino um tensor, né, autodual, a gente sabe, claro, se a gente impuser essa condição no espaço de Minkowski, isso aí o tensor é zero. O único jeito da gente impor a autodualidade é impor a menos de um i ou de um menos i por causa da métrica de Minkowski, né? Então, mas, vamos dizer, a gente tem um tensor autodual que seja complexo. Eu comigo tenho um tensor complexo, Debye. Então, Debye é complexo e autodual. Então, isso aqui pode ser fonte de anomalia. Então, o que a gente sabe, as fontes de anomalia são tensores autoduais e férmions quirais. Então, se você não tiver férmion quiral e não tiver tensor autodual, eu diria o seguinte: se você tem um esquema de regularização onde você está regularizando, mas você não tem nem férmion quiral nem tensor autodual, se você encontrar uma anomalia, isso pode ser um problema do método de regularização, mas não da teoria. Porque a anomalia, vamos dizer assim, é algo muito mais, como é que a gente poderia dizer, intrínseco à teoria. O esquema de regularização revela se tem, mas se você não tem tensores autoduais e não tem férmions quirais, eu lembro na década de início da década de 90, mas em 94, 95, teve uma série de trabalhos que a gente aqui andou trabalhando aqui. Nessa época o Sorella também tinha chegado, ele também trabalhou com os estudantes dele. Era uma série de trabalhos que saíram do Avidev, tchau, vai, totalmente estou acabando daqui a pouco. Avidev e Tizov. Eles fizeram uma série de trabalhos interessantes em que eles introduziam massa, quer dizer, tentaram estudar campos tensoriais massivos em 4 dimensões, complexos. E aí eles introduziam tensores autoduais complexos. Então aí cabia estudar a anomalia, porque você tem tensores autoduais. Mas se você não tem tensores autoduais nem férmions quirais, você, a não ser, claro, férmions quirais, você tem que estar em dimensão par. Tensores autoduais, você tem que também estar em dimensão par. Então se você está no espaço de dimensão par e tem essas possíveis fontes de anomalia, você tem que verificar se, quer dizer, você sabe que você tem fonte de anomalia, eu acho que você tem que verificar as identidades de ordem, mas se você não tem as identidades de ordem que te apontam, claro, isso tudo aí é feito da teoria renormalizada.
Agora, justamente o papel da identidade de Work é quando você renormaliza, você usá-la como guia para que você tenha um resultado invariante de gate. O papel delas é verificar, é assegurar a invariância de gate. Você pode ter um esquema de regularização que não respeite a invariância de gate. Pega um cutoff, por exemplo. Você não respeita a invariância de gate. Então, você vai encontrar furo na identidade de Work. Mas o problema não é da anomalia da teoria. O problema é do esquema de regularização que você escolheu. Então, se você não tiver verbo viral, tensor dual e a tua identidade de Work não for verificada, eu acho que isso aí é problema do método de regularização. Professor, consegue separar o método de a teoria do método de regularização? Isso. Ou elas andam juntos sempre? Não, eu acho que não. Você pode, a mesma teoria você pode descobrir. Desculpa. Na mesma teoria você pode ter diferentes sistemas de regularização. Então você consegue separar. Estou regularizando a minha teoria usando Pauli Vilares. Ou a minha teoria é regularizada usando Cutoff. Ou a minha teoria regularizada é regularização analítica, regularização dimensional. Você escolhe um esquema. E aí você vai usar, regularizou. Então você tem agora as suas funções regularizadas. Vamos dizer que você renormalize. Aí você agora vai usar as funções de Green. As identidades de ordem. As identidades de ordem você espera que elas sejam válidas para a teoria renormalizada e para a teoria nula. Se você encontrar violação, por exemplo, se você encontrar que de repente apareceu aqui em termos de massa, apareceu uma parte longitudinal, as identidades de ordem foram furadas. Então, é o problema da teoria, eu perdi a simetria de gauge quando eu quantizei, ou é o meu método de regularização que não é bom? Então você sabe, se eu não tem verbo integral e não tem tensor dual, você não deve ter fonte de anomalia. Então é o problema do teu método de regularização. Se você calcular com cutoff, você vai encontrar uma massa por fora. Mas essa massa, e aí você encontra uma parte longitudinal. Mas está errado, porque você está usando um método de regularização, e o método já viola a simetria de gauge, então ele não pode respeitar a identidade de ordem. Então a minha resposta para você é que eu dou a teoria, assume uma teoria e escolhe um método de regularização. E aí vai usar essa identidade de ordem. Se você verificar que elas estão falhando, aí você vai olhar por que elas estão falhando. É do meu método de regularização ou é intrínseco à teoria? O que eu não consigo tirar da teoria, o que é intrínseco a ela, é a característica dos campos. Então, se eu tenho um campo quiral, verbo quiral, ou eu tenho um tensor autodual ou anti-autodual, isso está na teoria. Então, isso aí vai ser fonte de anomalia. Então, isso aí vai fazer que qualquer esquema de regularização vai demonstrar anomalia. Tem como demonstrar que isso independe do esquema de regularização? Sim. O aparecimento de uma anomalia? Uma anomalia verdadeira, que não seja um trivial cocycle, sim. Isso é intrínseco. Mas a anomalia é algo muito mais... Porque muitas vezes eu já vi assim, discussões, você já havia até escrito em alguns casos, né, que a anomalia é um problema do método de regularização. Eu diria que não, a anomalia é um problema da teoria. O método de regularização, ele pode acusar a anomalia para você. Então, se eu tiver férmion quiral aqui, e esses férmions quirais não tiverem representações adequadas, como é o caso do modelo padrão, o modelo padrão só tem férmion quiral. Então, ele é uma bomba de anomalia. Só que as representações dos férmions quirais, os leptons, tem números quânticos SO2 certinhos, números quânticos 1 certinhos, os quarks, a mesma coisa. Quando você vai olhar a anomalia, hoje a gente já sabe, o que é anomalia? Anomalia né, de um gráfico. Né? Em 4 dimensões, a anomalia está presente num vértice desse tipo, na teoria de Young e Mills. E aí a gente sabe que a gente já consegue reduzir a anomalia da representação. A anomalia, né, ela está associada a esse objeto aqui, é um traço do produto do gerador GA pelos geradores GB e GC. Então, você vê esse gráfico aqui, você tem uma teoria de Young e Mills. Então, cada vértice desse aqui, cada campo de gauge desse vai trazer um gerador da sua representação adjunta. Então, você vai calcular isso aqui. Se você tiver, quer dizer, esses geradores aqui vão estar acoplados à matéria. A matéria está numa representação. Então, a interação de gauge é GA, e aí esse traço aqui é pensado no traço, né, no sentido da representação de matéria, GA e J, e esse anticomutador de GB no GC, JI. Então, se esse traço aqui for zero,
isso caracteriza aquela representação, então aquela representação é dita anômala e free. Ou, às vezes, pode ser que a representação sozinha não tenha coeficiente de anomalia zero. Mas aí você tem, naquele loop de Fermi circulando, você pode ter um Fermi integral numa representação, outro Fermi integral noutra representação, e a soma das anomalias é zero. Então, o modelo padrão, justamente por ele ter 3 famílias de lepras e 3 famílias de quartos, com os números quânticos certinhos de SU2 e 1, você cancela as anomalias. SU2 não tem anomalia, porque para SU2, isso aqui vai dar sempre GA, GB, GB, GC, como SU2, os geradores são as matrizes de Pauli, o anticomutador de 2 matrizes de Pauli é o delta vezes, né? Quer dizer, o anticomutador de 2 matrizes de Pauli é o delta vezes a identidade, quer dizer, a identidade. E aí vai sobrar sempre o traço de uma matriz de Pauli, que é sempre zero. Então, SU2 é um grupo anômalo free. O problema da anomalia do modelo padrão está no setor 1. Que aí você tem essa relação aí, o gerador de 1 é identidade, e o traço de 1 é 1, não é zero. Então, você tem anomalia no modelo padrão por causa do 1 que está presente. Se o modelo padrão só tivesse SU2, uma teoria SU2 não tem anomalia, mas uma por causa do traço, daquela propriedade do traço. Mas uma teoria, o 1, ela tem anomalia. Então, o modelo padrão é cheio de anomalia em potencial por causa do 1. Mas os números quânticos 1 dos quartos e os leves são certinhos. No final do dia, a anomalia se cancela. Então, o modelo padrão teria anomalia. Ele seria uma fonte grande de anomalia por causa dos términos espirais, mas as anomalias se cancelam. Então, o esquema de regularização nem vai revelar, porque as anomalias se cancelam. Mas se você tem um modelo onde a anomalia fica, como é o famoso modelo de Schrödinger e outros modelos que a gente tem, que tem anomalia, então a anomalia é intrínseca, porque você só tem um Fermi integral, que não tem como cancelar a anomalia, é só um Fermi integral e pronto. E aí, qualquer esquema de regularização vai mostrar para você a anomalia. Agora, se você não tem anomalia, de repente um esquema de regularização vai mostrar a anomalia, mas porque ele é errado, ele não respeita essa identidade. Ele não respeita esse requisito, tá certo? Uma já respondeu em relação à regularização. Agora, regularização agora é com o Guga. Não, você respondeu. Assina embaixo do Guga. Se você está dizendo que o 1 é problemático, qualquer grupo de simetria que tenha um fator 1 dentro dele já poderia dar problema. Né? Então, qualquer que não seja semi-simples já... Não, o 1 carrega problema. Tá. O 1 é tão simplesinho, é uma bomba de problema. Aquele não tem anomalia, porque você tem o Fermi integral, você tem a parte left e a parte right. Pois é, se tiver um grupo que tem só um fator 1, o outro fator não vai cancelar, pode dar problema. SU3 tem anomalia. Depende da representação. Os SUNs, isso aí está naquela tabela famosa desse lance. Você conhece, para todo grupo SUN, você conhece quais são as representações que são anômalas e free. Agora, se você constrói o teu modelo, você coloca Fermi espirais em representações que por si só não tem coeficiente de anomalia zero, você tem que colocar famílias de Fermi para que pelo menos as anomalias das representações se cancelem. É o problema do model builder. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se você tem... A gente fez uma derivação ali, e vocês chegam nas identidades de ordem. Você está falando, tem situações onde elas não se verificam ou não seriam dessa forma. Na verificação, quando a gente faz o procedimento, isso seria acusado aonde? Eu pensei em duas possibilidades. Seria a medida de integração não ser invariante, ou então a sua simetria não ser linearmente realizada. As duas são possíveis? As duas são possíveis. Mais possível ainda é o elemento de volume, o elemento de integração, medida de integração não ser invariante, que é o que Fujikawa faz. O método de Fujikawa, ele parte para o estudo da anomalia, quer dizer, ele consegue entender, quer dizer, na visão dele, a anomalia vem da medida de integração. Quer dizer, quando você integra sobre términos espirais, tensores autoduais, é a medida de integração que não é invariante, então entra um termo novo na identidade de ordem, que é a variação do elemento de medida. Tá certo? A gente acha que precisa ter um curso de anomalia, que eu posso pedir ao Tião, de repente, um semestre aí, para ver se ele faz um curso de anomalia. Acho que tá pensando, pois é, nem que seja assim, um mínimo curso de anomalia, aquela coisa assim, 8 aulas, se você já sabe regularizar, porque o Google ensinou, já sabe renormalizar, porque o Google ensinou. Então agora o Tião pode ensinar. Bota no gerúndio, está ensinando. Está cheio de resposta. Quando voltar de Trieste, então vai ser mais ainda marrento. Né? Então, a gente sabe que a anomalia,
É uma coisa que, se você sabe esquema de regularização, já tem essa passagem inicial de calcular gráfico de Feynman, mesmo que eu não saiba calcular, mas sabe ler o gráfico de Feynman, sabe o que sai dele, você já pode fazer um cursinho de anomalia de 8 aulas. Pedir pro Tião dar no verão, então. Seria uma Antes que o Tião mande o não. Gustavo dar, que o Tião já tá mandando o Gustavo. Ai, coitadão. O Tião já planejou 8 cursos pra Aí ele. a reforma trabalhista não chegou. Não, pelo amor de Deus, né? Só falta isso, botar os doutorandos para trabalhar e a gente ficar de barão, pelo amor de Deus. Que não terá reforma trabalhista. Então tá, gente, bom trabalho aí. Eu vou marcar uma aula extra, um dia desse aí, pra gente poder, porque hoje Dória me deu uma surra.